O ex-deputado federal e pastor Abílio Santana deu uma entrevista na noite de ontem, quarta-feira 18, ao site Fuxico Gospel e comentou sobre diversos temas entre política e igreja. Mas o que chamou a atenção foi as declarações de Abílio Santana ao ser questionado se voltaria a pregar nos Gideões Missionário. Vale ressaltar que a página oficial do evento já anunciou a volta do 38º Congresso, que vai do dia 22 de abril a 1º de maio, porém não divulgou ainda a lista de pregadores. Abílio, em meio às suas declarações, afirmou que nem se fosse convidado participaria do Congresso e fez algumas denúncias acerca da liderança atual e do descaso com os familiares do falecido pastor Cisino Bernardino, afirmando que o filho mais velho do pastor Cisino vende churrasquinho na beira da praia para se sustentar, além de dizer que a viúva do pastor Cisino, que tanto lhe serviu, nunca foi amparada por eles. Inclusive, ele afirmou que é a sua igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que todo mês manda uma ajuda para ela não passar necessidades. Deputado, agora em abril começa a 38ª edição do Congresso Gideões. Já está uma expectativa para ver a lista de pregadores. Eu já fui lá futucar lá e vi que não saiu a lista ainda. O pessoal, quando sair essa lista, vai ter o nome Abílio Santana lá? Israel, veja bem, eu afirmo categoricamente que não vai ter o nome Abílio Santana na lista, não vai ter. Primeiro, que eu acho que eles não vão me convidar. Não vão. E se me convidarem, eu não vou. Então, não há possibilidade, a não ser que Deus desça do céu, que eu acredito que não vai acontecer isso, até porque eu olho com o olhar de Deus para aquela farsa chamada Gideões. É isso mesmo, aquela farsa. E eu acredito que aquilo ali cheira mal as narinas de Deus. Então, portanto, eu acredito que Deus não vai dizer, vá lá, pregue, Deus não vai me mandar pregar naquele lugar. Tá? Então, alguém, respondendo tua pergunta, vai ver o nome Abílio lá? Eu acredito que não, não vai ver. Primeiro, porque eu acho que eles não vão me convidar. Segundo, se convidarem, eu não vou. É uma mudança, né, muito grande esse seu tratamento hoje com os Gideões. O que foi que aconteceu então, pastor? Explica para os nossos internautas. Por que os Gideões agora o senhor trata ele como uma farsa? Se foi um congresso, se foi um evento que lançou tantos grandes nomes, se ajudou a propagar, né, a deixar famoso, como é o seu caso, no caso do Feliciano, do Paulo Marcelo, do Adeildo. O que mudou então? Gideões não me fez, não. Eu fui convidado. Eu cheguei lá no ano 2000, convidado, passagem paga, recebi naquela época acho que 1.500, sei lá, de cachê, tá? Então eu cheguei lá. Pegar lá. Não. Eles pagaram meu cachê, pagaram minha passagem, tá? Sim. No ano 2000. Quando o pastor Cisino, Deus o tomou para si, eu estava numa turnê na Europa. E aí eu comecei a chorar, mandei vídeos, né? E depois que eu cheguei no Brasil, fui lá, né, visitar o túmulo e tomar conhecimento do que tinha acontecido. E para minha surpresa, a irmã Elba, que era a esposa do pastor Cisino, que na realidade ela era uma enfermeira do pastor Cisino. Ela agia mais como enfermeira do que como esposa, porque eu já fiz algumas viagens com o pastor Cisino, e o pastor Cisino, ele era muito debilitado, com aquela idade, viajando, a perna dele sangrava, e ela dava o remédio para ele na hora certinha, e aquilo me encantou, né? A maneira como ela atendia ele. Ela é enfermeira de formação, e ela agia mais como enfermeira do que como esposa dele. Então, uma mulher assim que deveria ser cuidada, né? Porque é o patriarca das missões no Brasil, né? Deus não é injusto. E chegou ao meu conhecimento que quando voltaram do enterro, a primeira coisa que falaram para ela foi: arruma tudo que é seu e pode ir embora. Pô,
Eu disse, mas isso procede? Procede. Eu tomei informação por mais 4 pessoas e bateu a informação. Eu digo, que desgraça é essa? Pode ir embora. Pode ir embora. Rapaz, a irmã Elba hoje, para quem não sabe, é a nossa igreja quem mantém ela. Todo mês, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira manda uma ajuda para ela não passar necessidade. Só desgraça, irmão. O Benaia, um dos filhos do pastor Cisino, foi enterrado, propriamente dito, como indigente, após a morte do pastor Cisino. Pastor Reuel tem seus defeitos? Lógico. Mas todas as vezes que Deus ia punir um dos filhos de Davi, Deus dizia, por amor a Davi, teu pai. Deus não apaga história. O Reuel hoje está pela graça. Está pela graça. O filho mais velho, eu até me emociono. O filho mais velho do pastor Cisino, o pastor Rubens. Um homem digno de respeito. Eu sei que todo trabalho é honroso. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Se alguém quiser encontrar ele, é chegar na praça de Camboriú. Ele está vendendo churrasquinho ali, para não morrer de fome. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. E pode propagar isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a liderança do Gideões hoje não faz nada pela família do saudoso Cisino? Nem comprar churrasquinho lá na esquina vai comprar. Mano. Reuel foi proibido de estacionar o carro dele no estacionamento de onde o pai dele era presidente, sendo que o pastor Cisino comprou aquilo ali. Pastor Abílio, e o espólio do pastor Cisino? Ele não deixou herança para a família? Tudo que ele tinha era só os Gideões? Pastor Cisino, o nome dele é Pai das Missões. Se você desse R$1 milhão para pastor Cisino, ele pegava aquilo e transformava. R$100 para o obreiro tal, consertar o barco lá do Amazonas. Eu viajei com ele. Se você desse R$1 milhão para ele comprava. Eu viajei com ele para o Chile. Eu entrei no deserto do Peru com ele. Eu não consegui dormir dentro do ônibus, no ônibus. Eu olhava para ele e a irmã Elba dando o remédio dele. Hoje é proibido falar do pastor Cisino. Eles fazem. Pastor, isso é uma desgraça, rapaz. Isso é uma desgraça. Não, vou não. Eles não sabem o que significa misericórdia. Não sabem. Uma vez o senhor falou que a bandeira dos Gideões foi enterrada com o pastor Cisino. Isso foi literal ou foi um figura de linguagem? Eu perguntei para umas 3 pessoas e disse que a irmã Elba estava colocando a colher na boca dele e ele disse: Elba, Jesus vai me levar daqui a pouco. Sem intimidade com Deus. Enterra a bandeira dos Gideões comigo. Enterra a bandeira dos Gideões comigo. Foi um pedido dele.
E eu perguntei, enterrar a bandeira de Gideões? Na hora que ela deu para enterrar, deu briga ali e puxaram, e não sei se deixaram enterrar, mas deu briga, confusão, ali na hora do sepultamento. Então, o desejo dele é que ela fosse com ele. Se ela foi ou não, acredite, Gideões não existe mais. O fundador dos Gideões levou Gideões com ele.